Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas. Hoje, continuando o estudo das parábolas de Jesus. Para quem não lembra, nós estamos estudando a doutrina de Jesus nos evangelhos e para isso nós dividimos em 3 eixos de estudo. O primeiro eixo, que nós já terminamos, seriam dos sermãos de Jesus, que está no livro de Mateus, os 5 grandes sermãos, Mateus 5 ao 7, Mateus 10, Mateus 13, Mateus 18 e Mateus 24 e 25. Nós já trabalhamos esse, que é o primeiro eixo. Se você não acompanhou, você pode entrar lá na playlist da Escola Dominical e você pode rever todas as aulas. Depois, o segundo eixo, nós trabalharíamos as parábolas. Nós estamos na segunda semana. Nós já trabalhamos o primeiro conjunto de parábolas e agora estamos no segundo conjunto, que é as parábolas de Lucas 7, 31 ao 35, que fala sobre as crianças na praça, e Lucas 7, 40 ao 48, que fala sobre os 2 devedores. Tá bom? E aí o terceiro eixo seria trabalhar os discursos de Jesus que só tem no Evangelho de João. O Evangelho de João não tem parábolas e o Evangelho de João não tem sermão, somente são discursos, diálogos, debates. E aí é um material muito próprio. Daí nós estudaríamos os discursos de Jesus no Evangelho de João, tá? Então nós estamos na segunda semana trabalhando as parábolas de Jesus. Então, segunda semana, vamos começar com a primeira parábola de Lucas 7, 31 ao 35, sobre as crianças na praça. Então, Jesus ele faz esse discurso após os discípulos de João Batista perguntar se ele era aquele que deveria vir. Ele diz que sim, ele anuncia que eles devem anunciar aquilo que eles veem, né? E aí ele cita Isaías, e depois ele faz um testemunho sobre João, né? E aí, após isso, ele faz essa parábola. A quem, pois, compararei os homens presentes dessa geração? A quem são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam um para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançamos. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, e não comendo pão, não bebendo vinho, e dizei, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. No texto de Mateus, ele tem essa mesma parábola, Mateus 11, em vez de ele usar filhos, ele usa frutos. Em algumas traduções também no Evangelho de Lucas, em vez de estar filhos, está discípulos, tá? Eles dão mais ou menos a mesma ideia, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, como eu havia dito, o contexto é o contexto da figura de João Batista. João Batista, nesse momento, ele está preso por Herodes Antipas, a pedido de Herodíades, né, sua esposa, e os discípulos vão ver ele na prisão e João Batista pede para confirmar se Jesus era realmente aquele que deveria vir. E Jesus, ele não diz que sim, ele fala que anuncie para João Batista que os coxos são curados, que os leprosos são limpos, que os oprimidos são libertos, que os cegos voltam a ver e que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Ou seja, ele trata de uma referência messiânica do texto de Isaías que dá a resposta a eles. E após isso, ele dá um testemunho, né, sobre João, lá em Lucas 7, 24 a 35, que tem o mesmo paralelo em Mateus. E após todo esse contexto, Jesus começa a repreender os líderes religiosos de Israel. Né? Ele começa a repreender. Por quê? Porque eles não entendem a natureza do reino de Deus. Porque não aceitar a João e não aceitar Jesus é não aceitar a própria natureza do reino. Por quê? Porque eles estavam irredutíveis na maneira como o reino deveria ser, na maneira deles. E aí eles inventavam desculpas, né? Por quê? Criticavam o asceta, né, João Batista, que vivia no deserto,
que vivia comendo biscoitos de gafanhoto, que jejuava, que tinha uma vida totalmente santificada na perspectiva farisaica, né? E falava que ele tinha demônios, enquanto João Batista, enquanto Jesus, né, que comia e bebia, que vivia no meio de todos, tentando levar a palavra, esse, né, esse afável Jesus, ele também não presta, ele é um glutão, né? Então mostra que na verdade o problema não é quem faz a mensagem, mas sim a mensagem. Eles não querem esse modelo de reino de Deus. Então esses homens estão cegos. Esses homens estão cegos no seu próprio legalismo. Por isso que muitas vezes Jesus refere: não se deixe levar pelos fermentos dos fariseus, que é o quê? Você se fechar dentro de regras e conceitos, e você só aceita se for desse modelo, se não for nesse, você não aceita. Né? Você se preocupa nas coisas que são superficiais, como formas, em vez de conteúdos. Né? E aí, Jesus, por isso que ele fala muito contra o fermento dos fariseus. Então é nesse contexto que Jesus vai exortar. Né? Então, quando ele fala: quem posso comparar a essa geração? Essa geração que ele está se referindo é a geração dos líderes de Israel, né? Que levam o povo a viver de maneira errada. É muito comum isso, né? Se você ler os textos de Jeremias, Ezequiel, eles falam muito porque os seus líderes vão ser líderes fracos, vão ser líderes não apegados à justiça, e isso vai levar à destruição. Então a destruição sempre começa com os representantes, né? Porque eles dirigem todo o povo, né? Por isso que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, é diferente, né? Então, aqui o discurso ele é dirigido aos fariseus, essa geração é os fariseus, é os saduceus, mas ela também leva a entender que é o povo. Se o povo se levar, se manter debaixo deles. Por isso que ele fala: cuidado com o fermento dos fariseus. Por isso que em outro momento ele fala sobre a árvore que dá frutos. Olha, vocês têm que analisar a árvore que dá frutos. Porque uma árvore boa dá bons frutos, mas uma árvore má dá maus frutos. Quem que ele está se dirigindo aí? Novamente, a liderança religiosa. Se eles não dão frutos, como que eles podem ser seus líderes? Né? Então Jesus ele está tentando, ao mesmo tempo, exortar para ver se os fariseus aprendem, né? Ao mesmo tempo ele está querendo fazer que os olhos daquela população que está em volta de Jesus possa entender que eles não entendem o que é o reino dos céus e eles devem seguir então a Jesus e aos seus discípulos, que são agora a nova configuração dessa liderança que leva o povo ao arrependimento e não à destruição. Tá? Então ele faz esses dois movimentos no texto. Então, o que seria essa comparação aqui, né? Eles tocam flauta, mas não dançam, eles lamentam e não choram. Então ele está fazendo uma comparação de duas situações das crianças. As crianças estão brincando de casamento, mas elas não dançam, e elas estão brincando de funeral, mas elas não choram. Essa seria os fariseus, né? Eles, essas crianças são os fariseus porque eles são infantis. Por quê? Quem seria aí a flauta? Quem seria aquele que toca, que como se estivesse num casamento? Seria Jesus, uma figura mais jovial, que sempre está no meio de todos, que sempre vai na casa de todos, come e bebe com todos. E aí o que eles chamam esse homem afável, esse homem que está sempre disposto a ensinar? Ah, ele é um glutão, ele é um beberrão, ele é um pecador que senta no meio de pecadores. Enquanto que o ascético João Batista, que jejua e não bebe vinho, não come, ele acusa de possuir demônios. Ou seja, o que ele está falando? Vocês inventam desculpas para não dançar e não chorar. Porque aquele que chora, João Batista, aquele que está vivendo de maneira ascética, ou Jesus, aquele que está no meio de todos, vocês rejeitam. E aí vocês rejeitam não porque vocês questionam apenas a forma, porque vocês não querem mudar os seus corações duros, vocês não querem mudar as suas
representações, ou seja, vocês odeiam o arrependimento de pecados e vocês odeiam o evangelho. Então, vocês tentam justificar na forma por que vocês não recebem, mas na verdade é porque os seus corações são endurecidos, seus corações estão barrados, porque vocês querem um formato de reino seu, ou seja, eles são donos do reino e não apenas mais servos do reino. Jesus faz uma parábola, né, interessante sobre isso, né, que Jesus deixou, que o Deus tinha deixado uma plantação de uva para uns servos e eles vão lá, cuidam da plantação e quando vem aí um enviado de Deus para cobrar uma parte, eles vão lá e matam esse enviado, que seriam os profetas. Aí fala, eu vou enviar o meu filho porque aí eu terei certeza que eles vão respeitar. E eles pensam, se nós matarmos o filho, vai ser nosso, né? A plantação. E eles vão lá e matam. Então Jesus ele está aqui, né, nessa outra parábola também falando, né, que eles se tornam senhores e não servos mais. E aqui é o ponto. Eles não querem dançar, eles não querem lamentar, porque eles querem um reino segundo a sua vontade, porque eles agora são senhores. Porque ao se considerar intérpretes da lei, ao se considerarem aqueles que devem se assentar na cadeira de Moisés, ou seja, o único que deve interpretar a lei, eles se vê senhores da lei. E eles não querem que a lei seja interpretada, pensada, questionada de outra forma, senão nos seus paradigmas. Ou seja, os seus paradigmas, os seus conceitos, os seus princípios teológicos são superiores à natureza do reino ou à vontade de Deus. E aí, se não for na forma que eles querem, eles não aceitam, né? E aí eles são como crianças mimadas, que não querem brincar de nada, são infantis, né? Então, esse é a alusão aí da parábola. Por isso que Jesus, após fazer essa comparação, ele vai para a segunda parte, dizendo que eles são uma geração incrédula. Quando ele usa essa expressão, é muito clara. Ele está falando daquele povo no deserto que não entrou na Terra Prometida. Essa terminologia geração incrédula, ela sempre acompanha com uma geração de coração de dura cerviz, como você vê na imagem. É utilizada para o povo no deserto, mas é também usada por Jeremias para o povo, para Jerusalém, que não se arrependeu e teve sua cidade destruída e foram exilados. Então essa expressão, ela sempre vem falar de uma geração que tem um coração duro para a natureza de reino, né? Não aceitam as palavras de Jeremias, não aceitaram as palavras de Ezequiel e também não estão aceitando as palavras de João Batista e Jesus. Ou seja, quando ele usa essa expressão, ele deixa claro, os seus corações são duros, são maus, seus corações não querem mudar, não querem aceitar a natureza do reino. E aí deixa claro para o ouvinte, né, que esse povo está a caminho do que aconteceu no deserto, está a caminho do que aconteceu em Jerusalém na época de Jeremias e Ezequiel, porque eles não aceitaram o reino, eles não aceitaram a natureza de reino. Então eles estão mostrando, olha, vocês não estão contra mim apenas, vocês estão contra o próprio reino. E se vocês serão contra o próprio reino de Deus, vocês acabarão sendo destruídos. Assim como aquela geração que não entrou na Terra Prometida, ou assim como aquele povo que teve que ter a sua cidade destruída, o templo, né, ser destruído e ser exilado. Não é só contra mim, vocês estão contra o reino de meu Pai. Então a expressão ela indica isso. E ainda que os líderes religiosos não possam muitas vezes se mover, ele fala para a população, olha, assim como aquela liderança foi fraca, não deixe elas levarem ao mesmo caminho. Não seguiem por ela, porque eles são uma geração incrédula. Por isso que a gente pegar aqui,
fica bem explicado, né, no texto de Jeremias. Deus é fiel e nele não há pecado, ele é justo e reto. O povo que se corrompeu contra ele não são seus filhos. Este é o pecado deles, uma geração perversa e depravada. Percebe? Não são seus filhos. Lembra quando Jesus vai falar quem são os seus irmãos e suas mães, né? Quando a família de Jesus estava esperando, e Jesus fala: mas quem são os meus irmãos e minha mãe? São todos aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Esses são os meus irmãos e mães. Ou quando Jesus fala: quem estará na figueira? É aquele que se arrepende e dá fruto. Aquele que não dá é arrancado da videira. Por isso que João Batista vai falar que na videira está cortada na sua raiz. Não adianta você dizer que você é filho de Abraão. Se você não se arrepende e dá frutos, você não é mais um filho de Abraão. Por quê? Porque é uma geração perversa e depravada. Então esse é o objeto central, né? Vocês não querem dançar, vocês não querem prantear no luto, porque vocês são uma geração incrédula, que não aceita a mensagem de Deus, que não ouvem nem Moisés, nem Jeremias, nem Ezequiel, porque vocês não conseguem entender o que é a natureza do reino. Porque João Batista e Jesus apontam para o reino. E vocês não aceitarem, é porque vocês não entendem o que é a natureza. Por isso que ele diz: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, ou discípulos, ou frutos. Por quê? Porque a sabedoria encarnada, ela vai trazer na história a realidade daquilo que é. Então ela vai acompanhar o que é, assim como acompanhou nos tempos de Moisés e nos tempos de Jeremias, né? Então a verdadeira sabedoria é claramente você consegue ver os seus frutos. É claro, porque a sabedoria no Antigo Testamento é algo prático, não é algo e no Novo Testamento também não é algo subjetivo, não está algo no mundo das ideias. A filosofia cristã é uma filosofia apenas de idealismo, é uma filosofia prática, né? Então você vai ver, vocês verão a consequência da sabedoria, né? Vocês verão os frutos dessa sabedoria, os discípulos, os filhos, aqueles que realmente aceitaram a sabedoria de Deus, eles vão ver na prática a distinção. Novamente, ele aponta escatologicamente para aquilo que vai acontecer em Jerusalém. Ele aponta como no texto de Jeremias, como no texto de Ezequiel. Então, por quê? Porque Jesus é a sabedoria encarnada e João anunciava da sabedoria que viria e eles rejeitaram. E ao rejeitar, né, porque eles não querem ser transformados, porque eles têm coração duro, como você vê na imagem, eles vão ter então o seu juízo, como tiveram lá em Jeremias, como tiveram lá no deserto. E tudo por quê? Porque eles se importam como a mensagem é feita, por quem é feita, né? Eles se importam com a forma em vez do conteúdo. Então eles se importam mais por quem está expondo, como está expondo e por que está expondo, do que o conteúdo e os frutos dessa sabedoria desse reino. E aí por isso eles serão julgados, né? E aí, qual que seria a aplicação para nós? Até que ponto a gente muitas vezes não ouve e não recebe a mensagem de Deus pela forma? A gente julgar, eu não gosto desse que fala, eu só gosto do outro. Até que ponto nós temos feito as nossas barreiras do nosso coração e não aceitando muitas vezes a mensagem de Deus por causa daquele que está expondo ou por causa da forma que ele expõe? A gente não tem que se preocupar com a forma de quem traz ela. Às vezes pode ter até erros numa leitura exegética, mas a mensagem está lá. A mensagem de Deus sempre está lá. Basta ter, como Jesus, ouvidos para ouvir. Então a gente não deve fazer
distinção, mas a gente deve aprender a ouvir a mensagem, porque ainda que possa ter alguns equívocos, a mensagem está lá, basta você ouvir, né? Então que nós não sejamos também como aqueles homens que queremos um formato apenas de pregação, um formato apenas de mensagem, mas que nós estejamos abertos à mensagem de Deus, seja quem for que a exponha, ou o formato que exponha. Às vezes, alguns formatos que a gente não agrada tanto, mas a mensagem de Deus está lá. E o importante é nós ouvirmos e termos nosso coração de carne, que é um coração que está disposto a ser transformado e quebrantado. Essa é a aplicação que a gente pode trazer para a gente, né? Sempre ter o coração aberto para a natureza do reino. Ok? E a gente entra na segunda parábola, que acaba tendo bastante relação, porque ele ainda continua fazendo essa tensão entre a mensagem do reino e os religiosos, no caso aqui, fariseu. Tá? Então ainda há um diálogo entre esse movimento que a gente fez aqui. Tá? Então, dirigiu-se Jesus ao fariseu. Né? Aqui no caso, Jesus ele foi convidado por Simão, fariseu de Cafarnaum, a fazer um jantar, um banquete na sua casa. E aí, dentro desse banquete, Jesus se dirige ao fariseu. Dirigiu Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: Dize-a, mestre. Preste atenção, como ele responde de maneira bastante bonita, afável, mas será que esse mestre aqui é real? Né? A gente vai ver. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Lembra que cada denário é um dia de trabalho, então seria 1 ano e meio de trabalho. E o outro 50, mais ou menos quase 2 meses de trabalho. Não tendo nenhum dos dois como que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho aquele que mais perdoou. Replicou: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo santo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoado estão os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então, é uma parábola bastante bonita, mas ela tem bastante elementos. É importante a gente entender primeiro a estrutura. Eu esqueci de falar, a estrutura da parábola anterior é uma estrutura de contraste, que é um modelo de uma parábola mais proverbial. Então, pelo contraste, você consegue entender, né, que a criança que toca, mas não dança, que chora, que finge estar de luto, mas não chora, né? Então é o contraste leva a um ensino. Já essa parábola é uma parábola de caráter jurídico. Por quê? Porque ele tem uma estrutura de uma história que é indireta e que suscita ao ouvinte uma resposta. Então ela tem uma estrutura jurídica porque por meio de uma história ele quer trazer um juízo para o ouvinte. Então, por isso que é uma estrutura jurídica de narrativa indireta, onde a resposta da parábola acaba autocondenando o indivíduo. Por isso que ela é de juízo. E essa analogia, ela acaba fechando, né, acaba dando, esse posicionamento acaba fechando o entendimento da parábola. Né? Dali você continua, aquilo que eles chamam de um nihal, né? Nihal, que é o quê? Como a gente viu na parábola de Natã, por exemplo, ao rei Davi, quando ele fala, olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas e um que tinha pouco. E aquele homem que tinha muitas ovelhas quis
aquela única ovelhinha e mandou matar aquele pastor de uma ovelha para tê-la, qual seria a condenação que você daria ao rei Davi? Ele fala, a morte. Ele fala, mas não, Deus não vai te matar, porque você fez isso, né? Quando fez com a questão da Betseba, né? Então, é essa estrutura. Você conta uma história, como Jesus contou, sobre dois devedores e pergunta. E aí ele tem que se posicionar. E aí nesse posicionamento você completa o entendimento da parábola, né? É essa estrutura da parábola. Essa parábola ela é única somente no texto de Lucas, mas ele tem uma similaridade com a cena de Maria Betânia, relatadas nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Alguns estudiosos vão falar que é a mesma cena que Lucas mudou, mas eu acho a linha mais correta que são cenas distintas, tá? Por quê? Por vários elementos. Primeiro, todos relatam a história de Maria Betânia, que unge a cabeça de Jesus na semana da paixão. Ou seja, está na semana que Jesus seria crucificado. Ou seja, a unção apontaria escatologicamente que Cristo iria morrer e ressuscitar. Algo que não acontece no Evangelho de Lucas, né? Nos evangelhos falam que é em Betânia, e no caso de Lucas é em Cafarnaum. No caso de Lucas, eles estão na casa de Simão Fariseu. No caso do que aconteceu em Maria Betânia, nos outros evangelhos, está em Betânia. A mulher é dado o nome, Maria Betânia. Aqui não tem nome. Então, essas distinções, elas levam a uma interpretação totalmente distinta do que ocorre. Então, porque a parábola aqui dessa mulher que unge os pés de Jesus aponta para a salvação pela fé. Enquanto que a parábola, o outro texto que retrata a Maria Betânia aponta para o Jesus que está sendo crucificado. Então, são situações muito de interpretações muito distintas. Então, o período é diferente, o lugar da casa é diferente, a figura que unge é diferente e a interpretação é totalmente diferente. Então por que eles falam que é a mesma parábola? Porque tem algumas similaridades, como a casa de expressões iguais no grego, a casa de mulher alabraço e reclinar. Tem palavras iguais, então mudou. Não, porque há muitas distinções ali, não é uma pequena variante da parábola, é uma variante total, né? Até da tensão entre o Simão, o fariseu, e Simão, o leproso, né, que tinha sido curado por Jesus, né? Então são situações bastante distintas, com interpretações distintas. Então não dá para ser a mesma parábola só porque tem algumas similaridades. É que nem você querer, porque Jesus curou um cego em um lugar parecido, todos os cegos serão os mesmos. Não dá, né? Você tem que ver todo o entorno se dá para ligar. Então não são a mesma parábola. O caso da unção de Maria Betânia, o caso dessa mulher, né? Até que a mulher de má fama, e Maria Betânia não é o caso dela, tá? Então são casos distintos. Então, essa parábola de Lucas, ela é própria de Lucas somente, ainda que haja um evento similar, mas não é a mesma coisa. Tá bom? E o tema dessa parábola é o tema do perdão de pecados. E esse perdão de pecados, ela é muito comum no texto de Lucas, tá? Ocorrendo 9 vezes no Evangelho. Ainda vemos a recorrência do termo pecador, né? Ou seja, armatolos, que a mulher se vê como pecador. E quem usa essa mesma palavra é Pedro, na cena da pesca miraculosa, né? Onde ele fala, Senhor, eu não sou pecador, me afastas de mim. E aí Jesus falou, não, eu vou fazer você pescador de homens, né? Então, você vê essa relação
do pecador sendo transformado, redimido, apontando, né, para a missão de Jesus. Então, você vê essa relação muito comum de perdão e redenção no texto de Lucas, como você vê dessa mulher. Só que aqui há um elemento muito particular, que ele está ligando o perdão dos pecados à fé. Né? A gente só vai ver isso em Lucas 5. Né? São as duas parábolas que apontam o perdão de pecados pela fé. Isso é bastante interessante. Então, ainda que seja um tema comum, não é geralmente para você falar de milagres, é geralmente você falar de curas, né? E não do perdão mediante a fé. É algo muito específico, então, essa parábola. Ainda que a gente já tenha visto o caso de Pedro, né? Sobre um pecador redimido, mas não pela fé, né? Que é o interessante dessa parábola. E aí Jesus é convidado para o banquete na casa do Simão fariseu, um homem rico. Você percebe porque os homens se sentam e se inclinam no divã, né? Então mostra que é uma casa rica. Se fosse uma casa pobre, eles se assentavam e não se inclinavam, né? Então uma casa rica, geralmente com móveis romanos, né? Num formato romano, já com uma sala de jantar, né? Não é uma sala de jantar, cozinha e lugar para dormir. Não, é um espaço específico, grande, né? Com móveis grego-romanos que podem atender várias pessoas. Então, é uma pessoa de enriquecida que chama Jesus. E ao receber Jesus, é algo público. Então, quando Simão o fariseu recebe, significa que Simão quer aprender com Jesus. Significa que Simão o considera como um mestre, como alguém que vai ensiná-lo. Significaria, né? Então é um evento público, é um evento que move muitas vezes toda a cidade. Por isso que a porta do átrio do jardim, né? Geralmente você teria a porta da casa, depois um átrio do jardim, e aí você entraria na casa. Então elas estariam abertas, né? Para as pessoas poderem de longe, né? Tá vendo essa porta aqui no fundo? Poderem acompanhar, né? Essa parte central da sala de jantar, onde fica ali os divãs divididos e a mesa no centro, uma mesa baixa, aqui ninguém entra, que não seja que o Simão fariseu coloca, onde ele distribui cada um por a sua importância. Mas em volta, né, atrás, onde os servos servem, muitas vezes podem aparecer pessoas para ficar vendo o que está acontecendo, tá? Então, é um evento que acaba se tornando aberto, que é um evento de caráter político, não só de um caráter religioso, não só de caráter pessoal. Então a porta fica aberta e até a divisão das pessoas nos divãs são posições políticas. As pessoas que ele considera maiores estão nos principais lugares, né, que eles consideram menor, eles colocam lugares diferentes, tá? E é aqui atrás que, como eu disse, que poderia aparecer o servo ou, no caso, a mulher que você vê na imagem. E aí, o Simão fariseu, ele não era obrigado a beijar Jesus com ósculo santo, ele não era obrigado a ungí-lo com óleo, tá? E a única coisa que é uma coisa mínima que ele tinha que fazer era mandar lavar os pés de Jesus. Então, quando ele não faz essas três coisas, significa que Simão não vê Jesus como alguém de importância. Ele não reconhece Jesus como um profeta, não reconhece como rabi e nem reconhece ele como um igual, porque ele nem mandou lavar os pés, que algo é o básico, né? Como Jesus foi chamado ao banquete, então Jesus é uma pessoa de fama, é uma pessoa importante, se torna importante, principalmente em Cafarnaum, você entende que Simão ouviu a mensagem e se arrependeu e quer aprender com o mestre. Então ele vai ser uma pessoa que você coloca em destaque. Então você vai o quê? Recebê-lo com um ósculo, ungir sua cabeça,
Por quê? Porque é um lugar de honra. É comum um discípulo fazer isso ao seu mestre. Como Jesus não recebeu esse tal procedimento, mostra que Simão ele não está ali para aprender com Jesus, ele está ali para questioná-lo, para tentar ver algo que possa incriminar Jesus. Então, Simão, ainda que com o seu linguajar bastante que quer recepcionar o mestre, chamando ele de mestre, né? Ainda assim ele não via como igual e a recepção fica claro. Ele não recebeu com ósculo como o ósculo santo é algo comum, um beijo na bochecha, para familiares ou discípulos, né? Ele não recebe assim. Ele não unge a cabeça, ele é uma pessoa importante, né? Não. Ele nem manda lavar os pés, ou seja, ele nem o considera igual, ele considera com alguém abaixo. Então, ali você já percebe que ele só chamou por questão de querer questionar e não aprender com Jesus. Tá? Então, ele não está com o coração aberto para ouvir, mas com os olhos afiados para questionar. É interessante que o texto da Bíblia já fala que os fariseus de Cafarnaum já estavam ligados com os herodianos para tentar matar Jesus. Então, provavelmente, ele chamou em sua casa para descobrir alguma coisa contra Jesus. Então, ele não está ali como aquele que recebe o Messias, ou que recebe as suas palavras. Ele está ali para olhar qualquer coisa que possa incriminar. Tá? Então, a ação de beijar os... E aí, a figura da mulher pecadora, ela acaba sendo um contraste total. Porque ela não só vai lavar os pés, ela não só vai ungir os pés, que não é comum, mas ela vai beijar os pés. Beijar os pés expressa total humildade, gratidão e honra. Não era comum você ungir os pés, era comum você ungir a cabeça. E ainda quando você ungia com um óleo a cabeça, não era comum você usar um perfume caro. Ainda que você tenha alguns relatos em Roma de usarem perfumes caros, mas eram em situações específicas, em classes sociais específicas. Tá? Então aqui ela unge com um perfume caro os pés de Jesus, ou seja, o tempo inteiro a figura da mulher era um contraste total com o Simão fariseu, né? Porque ele não o beijou, ela beijou os seus pés. Ele não lavou os seus pés, ela lavou com as lágrimas. Ele não ungiu sua cabeça, ela ungiu os seus pés, com perfume ainda. Então, percebe, o tempo inteiro o texto está mostrando uma tensão, um contraste muito grande entre aquela que seria a pecadora, que não deveria estar entendendo a natureza do reino e nem recebendo, e aquele homem religioso, que deveria entender da natureza do reino e não entende, e não é grato. Então esse contraste mostra que, né, e o texto de Lucas ele é sempre sempre quer deixar isso claro, não importa quem você importa o que você tem no seu coração, se você se arrepende e crê. O texto de Lucas ele é muito específico nisso. Ele vai mostrar inúmeros pecadores tendo ações diferentes do que os religiosos. Por quê? Porque o reino dos céus é daquele que toma força, é aquele que se arrepende e crê, né? Então, daí esse contraste, que ainda que ele é um religioso, se o seu coração não estiver aberto ao reino dos céus, ele não vai poder entrar. É isso que o texto de Lucas, com bastante beleza, retrata. Então, há o contraste de ele não beijar Jesus, ela beijou os pés. Não lavou os pés de Jesus, ela lavou com as suas lágrimas. Não ungiu, ela ungiu com um perfume caro e ainda os seus pés. Tá? Provavelmente aquele perfume
poderia ser toda a economia daquela mulher, né, se ela for prostituta. Se ela não for só de má fama, que teve vários maridos, seria o dote que ela possa ter recebido dos pais que já morreram, e aquilo é algo para a noite de núpcias ou para cuidar dela. Então, esse perfume é algo muito valioso para essa mulher, né? E ela soltar os cabelos e secar com os seus cabelos, soltar os cabelos para uma mulher daquela época, principalmente sem lenço, é algo totalmente, desculpa a palavra, sensual. A mulher não solta os cabelos sem o lenço. O cabelo sempre está preso ao lenço. Ou ela sempre está acompanhada do lenço. Ela solta os cabelos, ou seja, ela está sem o lenço e o cabelo está solto. E com o cabelo ela enxuga as lágrimas. Então, isso para o fariseu é totalmente ofensivo, né? Não só limpar, soltar o cabelo, mas como beijar os pés. Então isso seria algo vergonhoso e sedutor. A gente não sabe se ela ela é uma prostituta, a Bíblia só relata que ela é de má fama, mas como todos conheciam a sua má fama, é de se entender que esteja falando de uma questão de ou ela ter, por exemplo, uma mulher samaritana, muitos maridos e não se casou com nenhuma, só que no caso ela poderia já ter sido apedrejada nesse caso, ou ela era uma mulher da vida mesmo, que é o que mais aparenta. Então, e aí você vê por que Simão questiona Jesus, né? Olha só o que os tratados orais judaicos, né, falavam, os tratados rabínicos sobre uma prostituta. A prostituta deve ser considerado como cuspe, ou seja, você maltratar uma prostituta é necessário porque ela é uma pecadora e você não deve ter parte com uma pecadora, principalmente uma refeição. Então, daí, né, novamente, o mais importante, a virtude, o superficial, né, de mostrar eu não estou ligado a essa pecadora que vale menos do que o cuspe, do que a transformação do seu coração, né? Daí ele ficar todo exaltadinho, né? O Simão fariseu, e percebe, não só exaltadinho, mas ele ataca Jesus. Se esse homem realmente fosse um profeta de Deus, saberia quem é essa mulher. Ou seja, ele não só fica exaltadinho pela figura dela, mas ele fica também para atacar Jesus, porque ele não está ali para prender, ele está ali para atacar. Bom? E aí, daí a resposta muito legal de Jesus, podia ter ficado sem essa, né? E aí ele conta a historinha dos devedores. E aí, por que ele também fica tão revoltado? Além de ela ser uma pecadora, como eu disse, ele fica porque a figura da refeição para um fariseu é uma figura que você só come com aquele que você considera puro. Ou seja, a alimentação é um momento, primeiro, de purificação, onde você lava os braços até o cotovelo, né? Para você estar puro. Você coa até a sua água para que não entre nenhum menor animal da lei. Então, é um momento de purificação, um ritual de purificação, para mostrar que você é virtuoso, é uma sinalização de virtude, tá? E aí você se assenta na mesa com aquele que você considera santo, puro como você é, ou seja, Harbarim como você é. E aí, juntos se alimentando com o puro, já que se você sentar com alguém que não fosse puro, você acaba estando com o mesmo pecado, você concorda com o pecado. Né? A gente já falou isso na aula passada, né? Que sentar com alguém para comer não é apenas comer, mas é concordar com o tipo, estilo de vida que aquela pessoa pratica. Então, por isso que eles só se assentam com puros, com parceiros de Habarim, né? Aqueles que são santos. Lembra que a Habarim ela tem uma similaridade com o fariseu, com a expressão fariseu de santo, separado. Então, uma refeição só para puros, porque nós nos concordamos
que somos santos, puros, nós concordamos com o nosso estilo de vida. E ali nós temos aquele momento para estudar as Escrituras. Ainda que Jesus ele não considera como Abarim, você percebe porque ele não dá nenhuma honra a ele, e ele não está ali para aprender, mas sim para tentar arrumar alguma desculpa para atacar Jesus e poder tentar prendê-lo com os herodianos, ainda assim, ele tem ele não atacaria Jesus drasticamente, mas ele fica exaltado quando aparenta aquela mulher, né? Porque aí ele dá, principalmente num lugar cheio de pessoas, ele sinaliza ali toda a sua virtude, né? De que não. Essa mulher aqui, se esse homem fosse profeta, ele não deixaria ele tocar, ou seja, ele não teria parte com ela. Olha só o que a tradição rabínica fala sobre a impureza. A impureza é algo que é pior do que a perca de sangue, ou seja, a perca de vida. É melhor você perder sangue e você ter um contato com alguém impuro. Olha só. Tem outros textos rabínicos que falam o que teria em comum entre o lobo e a ovelha, ou entre o pecador e o devoto, né? Não tem nada em comum, então não pode estar no mesmo meio. Então, ali, ela tocar, ele teria parte, e ele teria parte, e aí ele se tornaria impuro. E se tornando impuro, ele não poderia estar ali no meio, ele teria que ter um ritual de purificação. Então, se aquele homem deixou tocar e deixou ser impuro, é porque ele não é um profeta de Deus, como eu já sabia, né? Então, ele fica exaltado por tudo isso que sinaliza a virtude. Então, ele quer sinalizar pureza. E aí, Jesus, ele tenta mostrar o que é realmente não a bondade, a pureza, o que é realmente a graça de Deus. Jesus ensina sobre graça. Ó, você está tão procurado com a bondade, com a pureza, sinalizar a virtude, eu vou te ensinar o que é virtuoso, o que é bom, o que é verdadeiro. E aí ele conta a parábola. E aí essa parábola, em linhas gerais, ela traz 3 personagens específicos, né? Você já viu Jesus, você vê na pintura, a mulher pecadora e Simão fariseu. Percebe que na parábola existe 3 pessoas, o credor e 2 devedores. Então, a parábola é um paralelo aos personagens da casa, né? O credor seria Jesus, Deus, e os 2 devedores seria Simão e a mulher pecadora. Então, entenda que as tensões do texto, elas são acompanhadas com a parábola, tá? E aí a primeira pessoa citada na parábola devia pouco mais de 1 ano e meio de trabalho, 500 denários, muito dinheiro, muito dinheiro. Pensa aí, o salário mínimo seria R$ 1.000, ele deveria aí 18 meses, 18 mil reais, basicamente. Daria um pouquinho mais, mas vamos lá, 18 mil reais ela deveria. E aí Simão, o segundo personagem, já deveria 50 denários, ou seja, 2 meses, quase 2 meses de trabalho, R$ 2.000, é uma diferença gritante. Aí Jesus pergunta, quem aí vai... E aí é importante, quando ele fala ele pergunta, né, quem será mais grato, quem perdoou mais, e aí ele tenta mostrar, então, ela se considera uma pecadora, ela procurou o perdão, ela vai ser perdoada. Então, aí você tem um paralelo. Jesus faz um paralelo. Olha, você não lavou você não me recebeu com ósculo. Ela, desde que eu cheguei aqui, ela não para de me beijar. Você não lavou os meus pés. Ela lavou com as suas lágrimas. Você não me ungiu a cabeça. Ela ungiu os meus pés. E com os seus cabelos enxugou. Ou seja, você não entende a graça e o perdão. Ela entende. Então, Jesus,
ele, por meio da parábola, ele tenta mostrar o que é realmente bondade. A bondade é a graça de Deus que está disposta a libertar a todos que creem. E aí, Jesus faz uma referência muito bela à questão judaica, jurídica, sobre o perdão, né? Que você tem um jubileu. O jubileu, todas as dívidas, tudo seriam perdoadas. E aí Jesus ele está retratando a graça de Deus como um jubileu escatológico, onde agora todo que buscarem se arrepender serão livres, serão purificados, todos que buscarem. Então Jesus ele está apontando aí para a graça. Olha, você disse que eu não sou profeta, mas é que você não entende o que é a natureza de reino de Deus. Porque enquanto você se acha bom, ela não se acha. E ela quer ser perdoada. E quem é você para questionar o perdão de Deus? Quem é você para dizer que ela não pode recebê-lo? Basicamente, esse é o paralelo do texto. Essa é a ilustração. Então, a ideia central da parábola é que os pecados são dívidas para com Deus. Essa terminologia dívidas ela é muito comum, tanto na tradição rabínica como no ensino de Jesus. Né? Você tem várias até parábolas de Jesus, como o credor incompassivo, entre outras, falando sobre isso na tradição rabínica também. E quando ele fala de um credor, esse credor seria Deus, obviamente. E Deus estaria perdoando as dívidas, não importa o tamanho. Como eu disse, ele está apontando o jubileu escatológico, algo que Jesus já falou lá em Nazaré, quando leu o texto de Isaías, né? Que é o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É um momento de perdão ser... é um momento de Deus redimir, de gratuitamente redimir o seu povo, restaurar a sua nação. Então, quando ele aponta isso, olha, ele está apontando o jubileu escatológico. Por isso que ela é perdoada. Porque muito ela deve. Ou seja, Jesus mostra, eu sou não sou apenas o profeta, mas eu sou o Messias. Eu sou mais do que um profeta, porque eu sei que você está pensando o que ela pensa. E sou o Messias porque não só sei qual as intenções do seu coração, Simão, como dela. Como eu falo para ela que seus pecados estão perdoados. Quem é aquele que pode perdoar pecados? Somente o Filho de Deus, óbvio. Então ele aponta para a escatologia. Então ele aponta para o jubileu escatológico, como ele aponta para a figura de Messias, a figura do próprio Deus. E aquele homem, obviamente, não aceita, mas fica quieto, porque ele não tem como responder à graça de Deus. Né? Se é o ano escatológico, não tem como você dizer que ela não poderia ser perdoada se ela buscasse. E aí é interessante a palavra que ele usa para perdão de dívidas, não é uma palavra comum para isso, porque ele usa a palavra charizomai, né? Charizomai, que vem da palavra, a raiz charis, que é graça. Ou seja, ele usa uma palavra de que ela foi cancelado gratuitamente, foi concedido gratuitamente. Ou seja, ele deixa mais claro a graça ali, que Deus é o credor e ele gratuitamente cancelou os pecados, porque ele está apontando para o jubileu escatológico. E aí, a reação daquela mulher, ele fala, aquele que muito deve, né? Aquele que muito é perdoado, muito ama, né? É a tradução no português. O ama aqui não é ama, é grato, porque no aramaico não tem uma palavra correspondente para gratidão. E aí, por isso que no grego, eles usam a palavra agapan, né? Que é a palavra amor, mas ela está aqui na estrutura textual do grego na ideia de gratidão. Então, quando ele fala que ela muito me amou, por isso que vai ser perdoada, ela muito é grata
Por isso ela é perdoada. Porque ela é grata? Porque ela entende que ela é pecadora e só o Senhor pode perdoar os seus pecados. Por isso ela é grata. Porque ela entende a graça de Deus. Então entenda, não foi o ato dela lavar os pés, ungir as suas obras, que, ainda que esse contraste mostre a diferença de coração, de recepção da mensagem de Deus, né? Um não recebe e não aceita, a outra aceitou. Né? A fé, as obras acompanham a sua fé. Ela vai aceitar e vai demonstrar isso. Mas não foram aqueles atos de amor daquela mulher, de gratidão, que a perdoou. Mas a fé de que ela entendeu que aquele homem poderia perdoar os seus pecados, que aquele homem que era o Messias poderia transformar a sua vida. Então ela é grata, porque ela entendeu o ano do jubileu escatológico, ela entendeu a graça de Deus, ela entendeu que aquele homem não era apenas um homem, não era apenas um rabi, não era apenas um profeta, era o próprio Filho de Deus, que pode perdoar pecados. Então, a sua fé, por isso que Jesus termina o texto, a sua fé te salvou, vai em paz. Por quê? Porque ela reconheceu pela fé que a graça de Deus, ela está para nos salvar, nos purificar de todo pecado. Então, quando ela fala, ela muito me amou, ela me amou mais, ela é grata. E quando ele fala que ama menos, é que ele não era grato, porque ele não se via pecador, porque ele não se via necessitado da graça de Deus. Ele não se via como devedor, porque ele achava que pela sua própria justiça ele era salvo, porque ele conseguia praticar toda a lei pelos seus rituais farisaicos. Mas ainda que ele sinalizasse toda essa virtude dentro da estrutura farisaica, ele sabia lá no fundo, e por isso que ele não responde, que ele tinha pecados, que ele era tão pecador quanto aquela mulher, e que ele precisa da graça de Deus. Por isso que ele não tem resposta. E por isso que ele fica sem resposta, porque ele não era grato, porque ele não reconhecia a graça de Deus, porque ele se auto-justificava. E aí Jesus traz o ensino, que a graça é para aqueles que a buscam. Então quando ela fala que ela amou mais, ela foi grato. É isso que significa. É para aqueles que creem na graça. Então esse é o objeto central do texto. E aí é interessante que ele usa a palavra pisis, né, de fé, que geralmente é relacionada a milagres, geralmente curas, ou até exortações que Jesus fala aos seus discípulos, né, vocês homens de pequena fé, por exemplo, lá no famoso texto da tempestade, os homens temeram, né, em vez de clamar por Jesus, né, eles falaram, Senhor, você vai deixar que nós morremos? Ou seja, não, eles pensam, Jesus está no barco. Fala, por que você não procurou logo no início? Por que você não pediu ajuda? Senhor, eu creio que você pode parar essa tempestade. Ajuda-nos. É diferente. Senhor, você quer que nós morremos. Preste atenção que quando Jesus para a tempestade, eles perguntam, quem é o filho, quem é esse que até as tempestades o responde? Eles não criam que Jesus poderia fazer isso. Entende? Eles não tiveram fé porque eles não criam que o Filho do Homem era maior do que até a própria natureza. Então é óbvio que eles não iriam orar e parar a tempestade, porque ninguém consegue fazer isso. Nenhum de nós. Só se for a vontade de Deus. Então aqueles homens, em vez de buscar auxílio naquele que estava no barco dormindo, falaram, Senhor, olha, está acontecendo uma tempestade, eu creio que você pode nos ajudar. Jesus teria feito, mas não. Eles não o buscaram, e aí ainda fala, o Senhor vai deixar que nos morremos? Ou seja, ele não está pedindo, ele está ali murmurando. Né? Então, é a falta de fé. Então, Jesus é muito usado para o milagre ou para uma exortação de Jesus. Jesus fala, vocês não têm fé. Se vocês tivessem fé, vocês tinham me procurado. Né?
Mas nessa passagem é a segunda vez que ele relaciona a fé com o perdão e a salvação de pecados. Né? Porque a tua fé te salvou. É belíssimo isso. Né? E aí, dando mais embasamento para o apóstolo Paulo falar sobre a justificação de pecados. E é interessante até a beleza do texto, se fosse, pensa que eles falam a língua regular é o aramaico, né? Se essa parábola fosse traduzida no aramaico, há um jogo de palavras ali, né? Muito claro, né? Onde pecadora é Hayabata, onde credor é Marhoba, onde devedor é Rab, onde pecado é Roba e amor é Rabeb. Então são palavras que rimam, que são similares. Então, claramente pela rima estão conectadas. Né? Então torna mais claro ali a referência do credor para pecados, para perdão e para amor e gratidão. Né? Então ela torna o texto bastante bonito. E aí, né, por que Simão, como eu disse, vai criticá-lo? Porque ninguém se associa a um pecador. Não se deve ouvir a ele, diz a tradição rabínica. Né? Como um lobo. O que o lobo pode ter como um cordeiro? Nada. Assim como um pecador não tem nada com um devoto. Então eles não poderiam ser tocados por eles, nem muitos mesmos estar numa refeição com eles. Né? E ela apareceria por trás, né? Naquela área da casa, lembra? Que eu falei que poderia entrar, ela entraria por trás, os pés estavam esticados no divã, por isso que ela consegue lavar, né? Ela não está no centro da reunião, ela está por trás, lavando seus pés. E aí, como eu disse, já falei, né? O fariseu o critica, porque ele, se ele soubesse, se ele fosse um profeta, ele saberia quem era aquela mulher. E aí Jesus aponta, não, mas espera aí, você quer saber o que é a bondade? Deus é o credor. E Deus está anunciando o tempo de perdão. Ela muito procurou, ela muito foi. Ela vai ser perdoada, porque ela deve muito. Não tem resposta para a graça de Deus, não tem resposta pela ação de Deus, por isso que ele fica sem resposta. Porque ele mostra que ele não só sabia o que o fariseu pensava, o que aquela mulher pensava, mas ele apontava para o jubileu escatológico, para a graça de Deus. Então, qual é a aplicação desse texto? Né? O texto que restaura a salvação e essa relação dessa salvação pela graça de Deus. Ou seja, nós estamos vivendo o tempo de redenção. Por isso que as pessoas falam que é o tempo da graça. Por quê? Porque é o tempo da redenção, onde não importa onde você nasceu, de onde você veio, agora todos aqueles que crerem e se arrependerem poderão fazer parte da nova comunidade de fé em Cristo. Basta o homem, então, responder pela fé. E aí a gente vê a clara sinergia de duas situações, onde nós podemos ser como aquele fariseu que se acha justo, que se acha salvo pelos seus próprios, porque você trabalha na igreja, porque você ora, porque você jejua e etc, etc. Ou como aquela mulher que sabe que sozinho ela não pode se salvar e que ela necessita da graça de Deus. E aí é importante o uso de uma pessoa de má fama, hiperbólica, para mostrar que todos podem ter a resposta da graça de Deus. Todos. Todos. Porque todos precisam. Né? Não é porque ela era só de má fama. Todos precisam. Né? E se a gente achar que não precisa, a gente é como aquele fariseu legalista, fechado nas suas tradições e virtudes, não dando espaço para entender a verdadeira face de seu coração e de seus pecados, diferente daquela mulher que entendia a sua verdadeira face, por isso que ela precisava de perdão, precisava ser salva, por isso que ela buscou o Messias, ela ouviu sobre ele, ela se arriscou entrando naquela sala, ela deu tudo o que ela tinha porque ela necessitava do Messias. E aí, qual das duas figuras nós correspondemos? Qual delas nós queremos ser? Então, se nós queremos ser como aquela mulher, nós temos que diariamente olhar para dentro e nos arrependermos, olhar para dentro e buscarmos redenção constante. Entendemos que nunca nós estamos prontos. Aquilo que Wesley chama de perfeição cristã é sempre nós estamos buscando
nos quebrantar e crescermos, e não acharmos que estamos protegidos das nossas tradições e nas nossas religiosidades, como aquele homem fariseu. Nós temos sempre ver que nós não somos capazes de salvar, nós sempre temos que ver que nós dependemos da graça de Deus. Então, é isso que a parábola aponta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos orar para nós terminar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, mente e coração para não sermos aqueles homens com coração duro, não pronto para receber o reino, seja por causa da forma, seja por causa da exposição e deixamos secundário a mensagem, ou seja, porque acreditamos que as nossas tradições e religiosidades são suficientes para nos justificar, mas que nós recebemos a mensagem do Senhor e ao recebermos, sempre nos arrependemos, sempre buscamos a transformação e a redenção das nossas vidas. Sempre apontamos para a transformação de toda a nossa vida. É o que nós pedimos, Pai. Faça de nós um coração de carne, pronto para se arrepender, pronto para se quebrantar. É o que nós te pedimos, em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém? Então, Deus abençoe. Bom domingo, bom